Olá, sexto ano, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de português e hoje nós vamos falar sobre substantivo. Eu trouxe aqui um texto para a gente ler, esse texto vai ajudar então a explicar melhor o que é o substantivo. No quintal. Lá no quintal tem um fantasma legal, de manhã canta alvorada, para a vida muito amada, com o coro de galos vizinhos. De dia declama poesia e como capricha na melodia. De noite ele canta ópera e abala o quarteirão com o seu vozeirão. Veja que o poema é composto aí de 4 estrofes. Esses espaçozinhos aqui, ó. Primeira estrofe, segunda estrofe, terceira e quarta. Dá pra ver o cursor aqui, ó? Pode seguir. Na primeira estrofe nós temos 3 versos, na segunda estrofe 3 versos, na terceira estrofe 2 versos e na última estrofe 3 versos. Versos, sexto ano, são linhas, certo? E estrofe, conjunto de linhas. Vocês perceberam que em cada estrofe, em alguns versos, a gente encontra palavras destacadas? Por exemplo, aqui na primeira estrofe, primeira linha, tem a palavra quintal. Aqui na segunda estrofe, canta, vida, coro, galos. Na terceira estrofe, melodia. Na quarta não tem. Então vejam só, essas palavras aqui que estão destacadas, elas nomeiam coisas. É claro que tem outras palavras aí que nomeiam coisas, certo? Só algumas que eu destaquei. Essas palavras destacadas a gente chama de substantivo. Então, o que é substantivo? São palavras que nomeiam as coisas. Que coisas são essas? Seres em geral, homem, cidade, cavalo, Maria, menina, pedra, Francisco. Sentimentos, saudade, alegria, nervosismo. Ações, gritaria, viagem, limpeza. Estados, velhice, febre. E nomeia também qualidades, bondade, inteligência e organização. O substantivo também, ele é variável. O que isso quer dizer? É que ele pode mudar. Ele pode mudar conforme o gênero, conforme o número e conforme o grau. Homem aqui e homens aqui são exemplos de variação conforme o número. O que é isso, professora? Singular, plural. Homem está no singular, homens está no plural. Segundo exemplo, carro, carros. Aqui é uma variação de número. Terceiro exemplo, menino, menina. Variação de gênero. Gênero feminino, masculino, gênero feminino. Pedra, pedrinha, que é uma variação de grau. Grau normal, grau diminutivo. E aí, gente, o substantivo, ele também vai ser classificado de diversas formas. Vamos então ver a classificação. O substantivo ele pode ser comum, quando determina todos os seres de uma mesma espécie, ou pode ser próprio, quando dá nome a um único ser de uma determinada espécie. Vamos aos exemplos. Exemplos de substantivo comum. Cidade, ele aqui determina todos os seres de uma mesma espécie. Aqui, ó, é de modo geral. Comum, mulher, a palavra mulher também é um substantivo. E o último exemplo, escola, que é um substantivo comum. Exemplos de substantivo próprio. Fortaleza, que é o nome de uma cidade, então é mais específico. Isabel, que é o nome de uma mulher, também é mais específico, é mais próprio. E Renascer, que é o nome de uma escola também, que é mais específico. Uma observação e um lembrete apenas sobre o substantivo próprio. Todas as palavras, todos os substantivos próprios iniciam com letra maiúscula. Então, a primeira letra de um substantivo próprio
deve ser maiúscula, independente de onde ela esteja. Não esqueçam disso. E aí, resumindo, nome de coisas, de objetos, de sentimentos são substantivos comuns e nome de pessoas, lugares e instituições são substantivos próprios. Vamos então à próxima classificação. O substantivo ele pode ser primitivo, quando essa palavra não se forma de outra palavra, e pode ser derivado, quando ela é formada a partir de outra palavra. Vamos aos exemplos. Jornal, aqui é um substantivo primitivo. Jornalista, substantivo derivado. Macarrão, substantivo primitivo. Macarronada, substantivo derivado. Jurar, substantivo primitivo. Juramento, substantivo derivado. Lavar, substantivo primitivo. Lavadeira, substantivo derivado. Ler, substantivo primitivo. Leitor, substantivo derivado. Alto, substantivo primitivo. Altura, substantivo derivado. Uma observação: as palavras derivadas, elas podem ser originadas de verbos, olha, jurar, lavar, ler, verbos no infinitivo, e de adjetivos, alto, belo e limpo, ok? O substantivo, ele também pode ser simples ou pode ser composto. Ele vai ser simples quando for uma palavra, for formado apenas por uma palavra. Feira, beija, flor, lobo, só tem uma palavra, portanto é um substantivo simples. E pode ser composto se for formado por mais de uma palavra. Segunda-feira, beija-flor e lobisomem. Mas, professora, a palavra lobisomem é só uma. Gente, a palavra lobisomem é a junção de lobo mais homem. Então, por isso, ela é um substantivo composto. E por último, a última classificação que nós vamos falar hoje é concreto ou abstrato. Ele vai ser concreto quando nomear coisas de existência própria, real ou imaginária, ou seja, coisas que a gente pode pegar, coisas que a gente pode definir, coisas que não dependem de outro substantivo para existir. Cidade, Deus, alma, fantasma, sereia, caneta, estojo, caderno, mesa. Então, tudo isso são substantivos concretos. E abstratos, eles nomeiam seres que dependem do substantivo para existir. Explico já já sobre o abstrato. Vamos aos exemplos. O abstrato, substantivo abstrato, nomeia ações, que um exemplo é escolha, nomeia sensação, dor, nomeia sentimentos, medo, nomeia conceitos, beleza, e nomeia estados, vida. A gente agora vai falar um pouquinho a mais sobre o conceito de abstrato, ver exemplos, para realmente fixar essa informação em vocês, tá certo? Substantivo abstrato. Um substantivo abstrato não existe por si só, mas resulta de sua relação de sentido com outro substantivo. Isso quer dizer o que, gente? Que o substantivo abstrato precisa de outro substantivo para existir. Vamos aos exemplos. Amor, nesse caso aí, é a propriedade de alguém que tem esse sentimento. Então, para existir amor, raiva e felicidade, que são 3 exemplos aí de substantivos abstratos, eu preciso que alguém sinta isso. E é por esse motivo que essas palavras são substantivos abstratos. Os substantivos abstratos, eles também podem ser originados a partir de adjetivos e verbos. Vejam só: largo, largura, alto, altura, puro, pureza, triste, tristeza. Aqui, largo é um adjetivo, largura é um substantivo abstrato, alto, adjetivo, altura, substantivo
abstrato, puro, puro adjetivo e pureza substantivo abstrato. Então, assim, quando eu for utilizar isso aqui no texto, largura, eu vou precisar de um outro substantivo, certo? Então, ele não existe por si só, ele resulta de sua relação de sentido com outro substantivo. A largura da mesa está adequada, então ele precisa de outro substantivo. E ele também pode originar de verbo. Encontro, que é um substantivo abstrato, encontrar, aqui um verbo. Doação, substantivo abstrato, doar um verbo. Trabalho, substantivo abstrato, trabalhar um verbo. Limpeza, substantivo abstrato, limpar um verbo. Vamos então a um exercício de fixação sobre isso que a gente acabou de falar. Aqui pede para indicar em cada frase substantivos abstratos correspondentes aos verbos destacados. Então, que corresponde, que tem relação aos verbos destacados. Vamos ver então como esses verbos estão destacados. Primeiro exemplo. A. Eu viajarei para trabalhar. Qual é a palavra que está destacada aí? Trabalhar. Ela foi destacada por meio do negrito, ela está em negrito. Então, qual é a palavra correspondente? Trabalho. Isso aqui é um substantivo abstrato. Eu viajarei para trabalhar, eu viajarei por causa de um trabalho. B. O grupo reuniu-se para festejar. O grupo reuniu-se para uma festa. Nós vamos aproveitar para comemorar. Nós vamos aproveitar para uma comemoração. Então, essas palavras aqui em destaques, ó, são os verbos. E essas aqui que estão de cor vermelha são os substantivos abstratos, essas que estão sublinhadas. D. Quero agradecer pela sua gentileza. Agradecer a palavra destacada. Aceite meu agradecimento, que é o substantivo abstrato. A. Marquei de encontrar a Bia. Marquei um encontro com a Bia. Gente, tem um exercício na plataforma, certo? Muito parecido com esse aqui, tá bom? Então, é só seguir esse modelo que vocês vão entender perfeitamente. Segunda questão. Dê o substantivo abstrato correspondente às qualidades destacadas. Quando a gente fala de qualidade, a gente fala de adjetivo. A gente vai falar sobre adjetivo depois. A. Escola bela. Beleza, que a palavra destacada dessa vez foi sublinhada. B. Trabalho difícil. Dificuldade. Bebê feliz. Felicidade. Casa alta. Altura. Menino inteligente. Inteligência. Então, vejam só. Nesse caso aqui, os substantivos abstratos correspondem aos adjetivos. Na primeira questão, os substantivos abstratos correspondem aos verbos. Bom, agora eu vou falar sobre um assunto muito interessante em relação ao substantivo abstrato. Gente, algumas palavras, alguns substantivos abstratos, eles também podem ser substantivos concretos. E é muito importante ficar atento ao contexto para entender quando ele vai ser substantivo abstrato e quando ele vai ser substantivo concreto, tá bom? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para ficar mais simples, então, essa visualização. Primeiro exemplo. A redação deste capítulo demorou pouco tempo. Nesse caso, a palavra destacada é redação e ela é um substantivo abstrato. Por que é um substantivo abstrato? Porque a palavra redação equivale a redigir, a escrever, e é um ato de redigir. Então, portanto, é um substantivo abstrato. Já o segundo exemplo, a palavra redação é um substantivo concreto, porque eu estou falando da redação mesmo, do texto que vocês escrevem. Então, a redação da Maria Clara está escrita em papel azul. Essa palavra, no momento, nesse contexto, é um substantivo concreto.
Terceiro exemplo, faça o bem sempre. Então, a palavra bem aí é um substantivo abstrato, porque aí é o ato de fazer algo bom. E no quarto exemplo, perdeu todos os seus bens na enxurrada, bem já é o ato de possuir coisas, né? Na verdade, não é o ato, corrigindo aí. São as coisas materiais, bens valiosos. Portanto, é um substantivo concreto. Esta caneta aqui, ó, é o meu bem. Então, ela é concreta, certo? Então, tem que entender o contexto para conseguir identificar em alguns contextos o que é substantivo concreto e o que é substantivo abstrato. Então também tem uma questão dessa lá no sistema para vocês responderem lá na plataforma. E aí, galera, fácil? Deu para compreender melhor a diferença entre substantivo concreto e substantivo abstrato? Bom, eu espero que sim. Mas não acabou por aí não, viu? Eu trouxe mais um exercício de fixação para vocês entenderem ainda melhor essa relação, certo? Indique se as palavras em destaque nas frases abaixo são substantivos concretos ou abstratos. Primeiro exemplo, vou a um encontro de estudantes. Por que que encontro nesse contexto é um substantivo concreto? Porque nesse contexto aí, gente, encontro é como se fosse um sarau, é como se fosse um evento, tá certo? Então, é por isso que ele é um substantivo concreto. Já no segundo exemplo, o encontro é um substantivo abstrato. É lindo o encontro das águas dos rios. O encontro aí vem de encontrar, é o ato de encontrar. Então, por isso que ele é um substantivo abstrato. Ele não existe por si só. Ele precisa de outro substantivo para existir. Portanto, é um substantivo abstrato. Nós temos outras classificações, tá bom? O substantivo também ele pode ser coletivo. Eu não vou falar muito sobre isso aqui na videoaula porque a gente já viu em sala muitas vezes. Porém, saibam que o substantivo também pode ser coletivo. Então, lembre aí de biblioteca. Biblioteca é o coletivo de quê? De livros. E entre vários outros, nós temos vários outros exemplos de substantivo coletivo que eu vou mostrar para vocês agora. É rapidinho. Veja aqui alguns exemplos de substantivos coletivos. A alcateia é um substantivo coletivo de lobos. Arquipélago, de ilhas. Banca de examinadores. Quadrilha de ladrões. Buquê de flores. Alguns cuidados são necessários quando vocês estiverem escrevendo ou falando formalmente, para não serem repetitivos. Então, se eu digo buquê de flores, eu estou sendo redundante, porque o buquê já é o coletivo de flores. Se eu digo biblioteca de livros, eu também estou sendo redundante, eu também estou sendo repetitivo, porque biblioteca é um substantivo coletivo e já é de livros, então não preciso utilizar essa outra palavra, tá bom? Então era isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, eu estarei no chat nos horários das aulas todas as segundas e quintas-feiras. Qualquer dúvida, entre lá no horário da aula, me perguntem, tá certo? Um beijo e até logo!